Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Um Somos Nós. Eu te convido agora, para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo incrível que trazemos aqui para vocês, combinado? Seja você, a mudança que deseja no mundo. Agora apertem os cintos. Entrem na nave estelar. E bora pra aventura! Sim, então continuando, Ia é Enki, e Anu é Ra. Enki criou o primeiro Adame, posso assim dizer? Sim. Ok, Adão e Eva, os Anunnaki e os Nefilim. Qual é a conexão em termos muito simples? Porque eu tenho um monte de perguntas, com base no que você acabou de dizer. O que é a relação dos Anunnaki e os Nefilim? São palavras diferentes, para poder se qualificar em diferentes dialetos, e qualificar as mesmas pessoas, o povo do céu. Anunnaki significa que o pessoal da CIA, não era seu nome verdadeiro. Seu nome verdadeiro é Anaim Anash Empire, e eles são os Anakim. E os Nephilim é outro nome para nomear o povo do céu. Mas os nomes reais, então é Enki, que era dos Anunnaki. Sim. Enki desenvolveu Adão e Eva, o sexo binário de masculino e feminino, mas onde está então a conexão dos Nephilim caindo na Terra para casalar com as filhas dos homens? Quero dizer, o que veio primeiro? Então, quando os Anunnaki chegam na Terra, já existiam os humanos, os hominídeos foram projetos de uma genética, experimento da Confederação Intergaláctica, os Cedros, isso muito, muito antes. Então eles pegaram, levaram esses hominídeos, um monte deles, não o planeta inteiro, ok? Isso ocorreu na área onde ficava a Mesopotâmia, ele agora é a Mesopotâmia, e um pouco da África. Eles usaram certos humanos, bem, uma parte deles para escravizá-los e emburrecê-los, e a outra parte, que era para o projeto pessoal do Enki. Este projeto foi desmontado, e ele colocou seu próprio DNA em Adão, e nesta atividade foi desempenhada na ativação de todos os genomas extraterrestres em Adão. Assim eles fizeram Adão, foi então o primeiro produto. Adão foi as conquistas do experimento de Ia. Eu sei que houveram muitos outros, antes de Adão. E onde se encaixa a filha de Ra, a irmã de Enlil e Enki? Onde ela se encaixa? É o mesmo personagem que você mencionou? Bem, vamos lá. Ninota é filha de Enlil, portanto, é reptiliana, e ela esteve interpretando, e sendo Alá na maior parte do tempo, o que não é seu nome real. Ela é uma pessoa de gênero feminino. Ela não era irmã, bem você sabe, eles têm uma célula familiar diferente, eles veem a família de maneira diferente. Ela era prima de Enki, mas ele também poderia chamá-la de irmã, está bem? E ela era humana pelo lado da mãe dela. Ela também era uma cientista-chefe, certo? Sim, correto, ela era. Certo. Essa história de Enki e Enlil, e toda a narrativa dessa história, parece muito com a história de Caim e Abel? Assim. Essa história foi difundida em todas as culturas, porque a humanidade foi traumatizada por essas guerras alienígenas. Eles estavam lutando com naves espaciais, armas de plasma, disparando de todos os cantos do céu, queimando a Terra. Era isso, quero dizer, as pessoas,
Todos estavam contando a história das duas facções, dos dois irmãos, que estavam lutando um contra o outro. Você encontra isso em todos os lugares. Eu estive no noroeste da Mesopotâmia, cerca de 2 meses atrás, para visitar as populações de lá, e encontrei os Yazidis, que são curdos e os descendentes dos sumérios. Eles ainda falam sumério e contam as histórias reais que guardaram. Eles são os guardiões da memória dos sumérios, da memória viva dos anos. É por isso que o Estado Profundo no Islã, a organização do ISIS, os estão massacrando, estão cometendo genocídio contra eles, eles querem se livrar deles, porque eles sabem. Assim dizem, Enlil era o deus do trovão que segurava o raio, Zeus. Zeus está sempre associado com Enlil, e Enki era o deus criador, que criou Adão e Eva. Eles o chamam de Malachos, é o anjo do pavão, porque ele sempre estava vestido com cores, e isso é verdade. E ele tinha 7 anjos para ajudá-lo, os 7 gigantes adormecidos, os 7 cientistas. Sabe que eu fui há algumas semanas, aos Estados Unidos no Tennessee, e fui a uma reserva Cherokee, e não pude acreditar no que vi. Eles têm a mesma lenda lá, é uma lenda local, e tem representações de uma águia. E tem um conto, a história de uma águia e uma cobra, lutando uma contra a outra. A águia voando pelo céu, com o sol atrás dela, e ela segurando raios. E a serpente, uma serpente alada chamada um tridente. Eu falei, me digam, qual é a história? Conte-me a história, eu pedi, conte-me a história disso, porque me parece tão familiar. Então ele me falou. Eles dizem que o povo Cherokee, um dia viu que o Deus do Sol queria destruí-los, ele queria matar todos os humanos, e para fazer isso, ele começou a enviar raios à terra, para queimar as colheitas, e as pessoas não conseguiam entender porque o Deus do Sol queria matar a todos. Então, outro Deus veio, uma serpente, e ele se transformou em uma serpente alada dourada, e foi lutar contra o Deus do Sol, mas ele perdeu, e quando perdeu, ele perdeu as escamas de sua armadura, que caiu na terra, e esse metal dourado que guardamos, nós guardamos como um tesouro, e quando ele deixou a terra, ele deixou seus ovos para trás. E é a mesma história de Enlil, a tempestade guarda os raios e a chave. Quem são os ovos cósmicos dos quais você está falando? São os descendentes da linhagem. Fascinante, simplesmente fascinante. São os ovos da serpente, e há uma história sobre isso também. O que aconteceu? Qual era o jogo para Enlil ter cedido a divisão e trazer esse tipo de complexo babilônico, a divisão de línguas? Qual foi o ganho líquido para Enlil ver a divisão entre sua criação? Ele não queria que o humano percebesse que eles eram escravos, e se rebelassem, e assim tentar se levantar contra o seu poder. Ele queria ter bons escravos obedientes. Ele não queria que os escravos se dessem bem, porque ele sabia que se eles não fossem idiotas, os hominídeos unidos poderiam se tornar forte, e talvez um dia pudessem superá-lo, e dizer não, não queremos ser escravos e se rebelassem, e isso era o problema. Então vamos mantê-los divididos, para que nunca se unam, esse era o plano. Mas todo esse instinto de subjugação, de manipulação para ter o domínio, e todas as questões real de escravidão de Enlil, nesse sentido, Enki, se tornaria de certa forma, o contraponto? Sim, correto. Muito bom, muito interessante, Helena. Quero expressar minha sincera gratidão a todos que deixaram seu like neste vídeo incrível. Cada curtida nos motiva a continuar trazendo as traduções sobre o tema para este canal. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade. Até a próxima aventura!